Hello guys, Teacher Murilo aqui e hoje nós vamos analisar uma cena do filme Aladdin, que em inglês é pronunciado de uma forma um pouquinho diferente. Nós falamos assim, ó, Aladdin, Aladdin. Então eles não focam tanto no Jin, eles focam no Aladdin. Eu até coloquei uma transcrição fonética aqui de como que nós pronunciamos essa palavra, Aladdin, ok? E antes de mais nada, nós vamos analisar essa cena com legendas em português. Então, vamos lá! Of all the places you've shown me, this is by far the most beautiful. Sometimes you just have to see it from a different perspective. It's them, the people. They make it beautiful. And they deserve a leader who knows that. I don't know why I think it could be me. Because it should be you. You think so? Doesn't matter what I think. Agora nós vamos analisar a mesma cena com legendas em inglês. Of all the places you've shown me, this is by far the most beautiful. Sometimes you just have to see it from a different perspective. It's them, the people. They make it beautiful. And they deserve a leader who knows that. I don't know why I think it could be me. Because it should be you. You think so? Doesn't matter what I think. Antes de mais nada, para você entender o que aconteceu nessa cena, o Aladdin e a princesa, eles acabaram de dar um passeio de tapete voador por vários lugares bonitos. E aí a princesa diz para o Aladdin que de todos os lugares que o Aladdin mostrou para ela nesse passeio de tapete, aquele lugar era de fato o mais bonito de todos, pelo fato de ter pessoas e as pessoas tornarem aquele ambiente mais bonito. Então agora nós vamos analisar fala por fala, detalhe por detalhe. E antes de mais nada, não se esqueça de me seguir no Instagram. Lá eu também estou postando análises de cenas, estou postando dicas diariamente de como aprender inglês, expressões novas, verbos incomuns, dentre diversos outros assuntos relacionados ao inglês. Então vamos lá. A primeira fala da personagem foi essa aqui, ó. Of all the places you've shown me, this is by far the most beautiful. Alright, então a fala dela foi essa aqui, ó. Vamos lá. Of all the places you've shown me, this is by far the most beautiful. Vamos entender então. Quando ela diz of all the places, ela tá dizendo de todos os lugares. E aí depois nós temos ali uma frase, you've shown me. Lembrando que esse you've é uma contração, é uma abreviação de you have, como nós já temos visto aqui no canal diversas vezes em diversas análises. You've é uma abreviação de you have, só que não é no sentido de ter aqui, porque quando ele fala you've shown me, ele passa ao pé da letra, até significa você tem me mostrado, só que nós adaptamos para de todos os lugares que você me mostrou. Então, of all the places you've shown me, de todos os lugares que você me mostrou, this is by far é uma expressão que nós utilizamos muito no português, que é este é de longe, this is by far, e aí depois ela diz the most beautiful, o mais bonito. Este é de longe o mais bonito. Basicamente foi isso que ela disse. Agora vamos lá. Por que ela usou most aqui para falar do termo mais? Vamos lá. Talvez você não saiba, mas quando eu utilizo the most, eu quero elevar aquilo ao máximo. Então, por exemplo, se eu quero falar ele é a pessoa mais importante aqui, eu diria assim, ó, he is the most important person here. Ele é a pessoa mais importante aqui. É o que eu estou dizendo com the most. O que eu estou indicando aqui? É uma frase no superlativo. Agora, o que é superlativo? É quando eu elevo algo ao máximo dentro de um grupo de pessoas, de coisas ou de lugares. E aí, se eu quisesse falar que ele é mais importante do que ela, eu diria mais ou menos assim, ó. He is more important than her. Ele é mais importante do que ela. Agora, o que mudou entre a frase de cima, entre essa frase aqui e essa frase aqui? O que mudou?
aqui eu tô elevando uma coisa ao máximo, uma pessoa ao máximo, e aqui eu tô simplesmente comparando. Ele é mais importante do que ela, ok? Então aqui eu usei most e aqui eu usei more. Ou seja, most nós usamos esse contexto do superlativo e more nós usamos esse contexto do comparativo. Mas aqui é só um parênteses para você que quer entender como que eu utilizo o the most e quando que eu posso utilizar. É neste contexto. Agora vamos analisar aqui a pronúncia. Se você não está acostumado com o método do canal Inglês com Filmes, eu vou explicar mais ou menos como é que nós analisamos a pronúncia. Primeiro nós colocamos aqui a legenda em inglês, depois nós colocamos aqui a transcrição fonética com aqueles símbolos que você sempre vê quando as pessoas querem representar os sons do fonema em inglês. E aí depois nós temos aqui, eu coloco meio que uma frase aportuguesada para nós entendermos mais ou menos como é que eu pronuncio as palavras em inglês, para facilitar a leitura do alfabeto fonético aqui no meio, tá? Então aqui nós temos a legenda em inglês, vamos lá. Of all the places you've shown me, this is by far the most beautiful. Of all the places you've shown me, this is by far the most beautiful. Of all the places you've shown me, this is by far the most beautiful. Pratique a pronúncia, repita diversas vezes e agora analise como que a personagem pronunciou essa fala. Vamos lá. Of all the places you've shown me, this is by far the most beautiful. Of all the places you've shown me, this is by far the most beautiful. Of all the places you've shown me, this is by far the most beautiful. E aí, na continuidade dessa cena, olha só a fala do Aladdin. Sometimes you just have to see it from a different perspective. Ele fala correndo, né? Sometimes you just have to see it from a different perspective. Vamos lá então. Ele disse exatamente isso. Sometimes quer dizer às vezes. Então, às vezes. E aí depois aqui do sometimes ele diz you just have to see it. Gente, aqui é o seguinte, ó. Seria você just have. Ao pé da letra seria assim, só tem o quê? Que ver. You just have to see. Só que nós vamos adaptar para você só precisa ver. E aí depois, from a different perspective. Nós estamos dizendo exatamente o seguinte. Você precisa ver de uma, from a. E aí depois nós temos different perspective, que seria o quê? Uma perspectiva diferente. Às vezes você só precisa ver de uma perspectiva diferente, é o que ele diz para ela. Agora vamos analisar a pronúncia. Sometimes you just have to see it from a different perspective. Sometimes you just have to see it from a different perspective. Sometimes you just have to see it from a different perspective. Agora vamos analisar como que ele pronunciou isso. Vamos lá. Sometimes you just have to see it from a different perspective. Sometimes you just have to see it from a different perspective. Sometimes you just have to see it from a different perspective. Então agora vamos analisar qual foi a fala na sequência dessa cena. Vamos lá. It's them, the people. They make it beautiful. And they deserve a leader who knows that. Ok, então foi uma fala bem grande, né? Ela disse assim, ó. It's them, the people, they make it beautiful. And they deserve a leader who knows that. Primeiramente, ela diz o quê? It's them. Ela tá dizendo basicamente são eles. E aí depois, olha só, tem uma ambiguidade aqui. Ela diz the people, que significa basicamente as pessoas. Nesse contexto, podemos traduzir para o povo também, certo? Nós podemos deixar o povo ou as pessoas. As pessoas, e depois ela diz they make it beautiful. They make it beautiful. Basicamente seria elas fazem isso bonito. Nós podemos traduzir, adaptar para elas tornam isso bonito. Vamos adaptar para elas tornam isso bonito. E aí depois and they e eles ou elas, porque está se referindo às pessoas, né? E elas deserve, que é o verbo merecer.
Elas merecem a leader. A leader seria um líder. Um líder, ao pé da letra aqui, who knows that. Que sabe disso. Que sabe disso. Levando em consideração, gente, que who significa quem. Então ela quis dizer basicamente isso. São eles, as pessoas. Elas tornam isso bonito e elas merecem um líder que sabe disso. Agora vamos lá, analisando a pronúncia. It's them, the people, they make it beautiful, and they deserve a leader who knows that. It's them, the people, they make it beautiful, and they deserve a leader who knows that. It's them, the people, they make it beautiful, and they deserve a leader who knows that. Agora vamos ver como que ela pronunciou isso. It's them, the people, they make it beautiful, and they deserve a leader who knows that. It's them, the people, they make it beautiful, and they deserve a leader who knows that. It's them, the people, they make it beautiful, and they deserve a leader who knows that. Continuando então a cena. I don't know why I think it could be me. Ela disse exatamente assim. I don't know why I think it could be me. Ela está dizendo o seguinte. I don't know é uma frase muito conhecida. Eu não sei, but ela diz I don't know why. Eu não sei por quê. I don't know why. I think seria eu acho. Eu não sei por que eu acho. A gente poderia adaptar só para acho. Não sei por que acho. It could be me. Poderia ser eu. Eu não sei por que acho que poderia ser eu. Aqui ela tá falando de uma possibilidade. Eu não sei por que eu acho que poderia, é uma possibilidade, ser eu. Como líder daquele povo, daquelas pessoas. Então agora nós vamos analisar a pronúncia. Vamos lá. I don't know why I think it could be me. I don't know why I think it could be me. I don't know why I think it could be me. Agora vamos ver a continuidade dessa cena. O que ele respondeu para ela? Because it should be you. Ele disse basicamente, because it should be you. Vamos lá então. O because é o porquê de resposta. Nós já vimos ali em cima o why de pergunta e agora nós vemos aqui o porquê de resposta. Então lembrando no português, porquê separado, pergunta, porquê junto, resposta. Então porquê, e aí ele diz aqui ó, it should be you. Mais uma vez nós vemos aqui o be do verbo to be, que significa ser ou estar. Aqui esse should é uma recomendação, é uma sugestão. Eu tô dando um conselho, porque deveria ser você. Because it should be you. Porque deveria ser você. Enquanto a pronúncia, because it should be you. Because it should be you. Because it should be you. Agora vamos ver como que o Aladdin pronunciou isso. Because it should be you. Because it should be you. Because it should be you. Então, dando continuidade na nossa cena, You think so? ela fez uma pergunta. You think so? You think so? É uma fala que nós já estudamos aqui no canal. You think so significa você acha. Agora vamos entender quando que eu uso esse think so. Se eu quero perguntar assim, você acha? Sobre qualquer coisa que seja. Vamos supor que alguém te elogiou, a pessoa falou que você é muito inteligente, aí você vai lá e fala assim, do you think so? Você acha? Do you think so? Aí vamos supor que você quer falar assim, eu acho que não. Muita gente fala errado, muita gente fala assim, I think no. Não existe isso e também não existe I think yes, ok? Então quando você quer falar assim, eu acho que sim, você fala I think so. I think so. E você quer falar assim, eu acho que não, você vai falar I don't think so. I don't think so, ok? Eu já ensinei sobre essa expressão lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, então não fala I think yes, I think no, fala I think so ou I don't think so. E aqui ela fez uma pergunta, só que sem o do, ela fez uma pergunta meio que sugerindo a resposta. You think so? Ela deveria ter falado do you think so, mas ela omitiu o do, ou seja, uma pergunta mais informal. É comum demais você ver esse tipo de estrutura em inglês, se acostumem. Agora vamos lá,
para a pronúncia, que é bem simples. You think so. You think so. You think so. Lembrando da tonalidade da voz, sempre ser alterada. You think so. You think so. Agora vamos ver como que ela pronunciou. You think so. You think so. You think so. Agora vamos para a última fala do Aladdin. Vamos lá. Doesn't matter what I think. Ele fez uma pergunta e a pergunta foi essa aqui, ó. Does it matter what I think? Ele tá perguntando basicamente, matter, importa? Does it matter what I think? O que eu acho? O que eu penso? Então, does it matter what I think? Importa o que eu acho? Então a pergunta ela tá sendo feita com does porque ela está na terceira pessoa. E essa terceira pessoa não se refere a uma pessoa em si, ela se refere à situação, ao fato. Por isso que nós representamos com it. Então, does it matter what I think? O que eu não posso fazer jamais é começar a pergunta daqui. Matter what I think? Importa o que eu acho? Não. Eu preciso fazer a pergunta com o verbo auxiliar. E o verbo auxiliar é aqui, nesse caso, o does. Ok? Então, só lembrando, o does eu utilizo sempre para he, she e it. Sempre na terceira pessoa, no presente. O does, ele não tem significado nenhum. Ele só tá ali para me indicar duas coisas, que é uma pergunta e que tá no presente na terceira pessoa do singular. E agora nós vamos analisar a pronúncia para finalizar essa cena. Does it matter what I think? Does it matter what I think? Percebam a junção que a gente faz quando a gente fala what I. What I. Não fala what I. Nós falamos como what I. Então aqui o personagem falou bem rápido. Does it matter what I think? Agora vamos ver como que ele pronunciou isso. Doesn't matter what I think. Doesn't matter what I think. Doesn't matter what I think. E aí a nossa cena ela se encerra por aqui. Ela olha com aquele olhar desconfiado, né? Aqui ela começou a desconfiar que ele realmente era o Aladdin. E agora para fecharmos este vídeo nós vamos assistir essa cena sem legenda nenhuma. Então, vamos lá. Of all the places you've shown me, this is by far the most beautiful. Sometimes you just have to see it from a different perspective. It's them, the people. They make it beautiful. And they deserve a leader who knows that. I don't know why I think it could be me. Because it should be you. You think so? Doesn't matter what I think. Então este foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar um comentário aqui dizendo qual filme que você quer ver aqui no canal. E não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos que gostam de aprender inglês e que ainda não conhecem o canal Inglês com Filmes. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. E não se esqueça, tem vídeo novo aqui toda semana. Não se esqueça de ativar as notificações. Fique ligado e até a próxima.